E ainda falando sobre esses atravessamentos, falei sobre a caixinha do homem e agora eu vou trazer um pouquinho sobre a vivência da sexualidade da mulher e alguns atravessamentos também sociais em torno do feminino. Por exemplo, eu mencionei que os homens desde cedo são muito incentivados a explorar essa sexualidade, a ser mantenedor de relações sexuais, a estar sempre disponível sexualmente. Será que é a mesma coisa que as mulheres aprendem ao longo da vida? As mulheres são incentivadas a explorar seu corpo, são incentivadas à masturbação, a ter várias relações sexuais, a estar sempre disponível sexualmente? Eu aposto que você está aí já pensando que não. Provavelmente a resposta que está vindo em mente é que não. E é por isso que é importante você entender que esses atravessamentos sociais, eles influenciam sim a forma que a gente vive a sexualidade, né? Por exemplo, a maioria das mulheres, elas nunca foram encorajadas a reconhecer ou procurar descobrir os seus órgãos genitais e com toda certeza, muitas vezes não são incentivadas nem a falar sobre eles, nem se orgulhar ali dos mesmos. Eu costumo dizer que eu não conheço nenhuma mulher, e se tem alguma que aí vai me conhecer ou que está me ouvindo, por favor, se manifeste num outro momento. Eu não conheço nenhuma mulher que tenha uma relação com sua vulva ou com seu genital do mesmo jeito que o homem tem com o pênis dele, que praticamente é ali, né, um grande amigo ao longo da vida toda, que tem uma relação ali muito mais forte, muito mais intensa. Muitas vezes nós mulheres sequer reconhecemos ou sabemos onde é a vulva, onde que fica o clitóris, o que é a vagina, onde é que fica cada uma dessas coisas. E muitas vezes somos incentivadas inclusive a achar feia, fedida, cabeluda, todas as coisas ali ruins, ou seja, a gente começa a ter uma relação com o nosso genital, para além de não ter uma relação muito boa, ou muito amigável, como às vezes os homens têm com o pênis, é de realmente ter uma ligação ali, às vezes, de bloqueio de aversividade, né? Então, isso influencia na forma como a mulher vivencia a sexualidade? Sem dúvida. Na caixinha da mulher, tem lá que ela tem que ter o corpo perfeito para ser desejável, ou seja, muitas mulheres vão sofrer muito com essa questão de padrão de beleza, de corpo, e isso vai influenciar na autoestima, vai influenciar em como ela vivencia a sexualidade, a exploração do corpo e do prazer. Muitas mulheres vão ser ali, né, vão estar dentro das regras e interdições, que ela vai disfarçar o desejo, que ela vai ser responsável pela satisfação do parceiro ou da parceria, que ela tem menos interesse ou necessidade sexual do que o homem. Anota aí se você nunca ouviu que homem gosta mais de sexo que a mulher, que homem não consegue ficar sem sexo e a mulher consegue sim, de que o prazer do homem é mais fácil do que a mulher, e a gente vai falar sobre tudo isso ao longo aqui dos nossos vídeos. Então sim, isso é uma coisa que é tida ali, que é como se fosse uma interdição social, mas será que é verdade? E embora não seja, né, já dando aqui um spoiler, muitas vezes isso vai simplesmente sendo introjetado e repercutindo na forma como a gente vai levando a nossa vida sexual de uma forma geral. A mulher que não pode manipular os seus genitais quando crianças ou adolescentes nunca são normalmente incentivadas a se masturbar. Então também recapitulem aí na memória de vocês uma cena em que às vezes um jovem ou um menino ou um adolescente, ou às vezes até uma criança, homem, menino, está lá manipulando o genital e se o pai vê é capaz dele filmar, se orgulhar do filhão que está lá tocando no pênis, enquanto se uma menina for vista tocando ali a vulva dela, roçando em alguma quina, no sofá, num travesseiro, é muito provável que ela vai sofrer algum menina não faz isso, não pode fazer isso, alguma repressão, né? Então, muitas vezes nós mulheres temos uma educação sexual muito mais castrativa. Achar que o nosso prazer é muito mais difícil de ser alcançado, né, do que o do homem, como eu já falei, que se a gente não tiver orgasmo, a gente não é normal, tem alguma coisa de errado com a gente, e aí a gente entra numa contradição em que, em um dado momento histórico, o orgasmo ou o prazer feminino sequer é falado, e num outro momento, a gente começa também uma ditadura do orgasmo, que se você não tem orgasmo, tem alguma coisa de errado com você, e a gente se sentia ali inadequada, né? Como se a gente tivesse que ter orgasmo todas as vezes, e se eu não tenho, tem alguma coisa de errado comigo. E a gente vai falar sobre isso também. E que às vezes, por amor à parceria, a gente tem que fingir esse orgasmo, né? Porque se o parceiro tá lá e aí gostou, teve orgasmo, e a gente tá lá com vergonha de dizer que não, porque aí muitas vezes nós não vamos ser assertivas também, né? De dizer o que gostamos, de dizer o que queremos, ou de dizer que não gostamos, ou que queremos fazer. E aí me digam, né? Se todas essas coisas não já foram ouvidas ou pensadas em algum momento por vocês, né? E se isso, de fato, não atrapalha na forma como a gente vivencia a sexualidade.
nos bloqueios, na vergonha do corpo, na vergonha da vulva, na ideia de que eu não consigo mesmo. Lembra que eu falei que os homens procuram menos ajuda, por exemplo, para terapia e que muitas vezes, inclusive, isso traz um dado alarmante, né, como o fato de que eles se suicidam 4 vezes mais do que as mulheres? Numa contrapartida, pelo menos na minha experiência clínica, os homens têm procurado muito mais a terapia sexual. Eu diria que muitas vezes acontece o quê? Ele tem uma disfunção erétil, ele tem uma ejaculação rápida, inclusive todo mundo acaba já sabendo o que é isso, mesmo que não tenha muito conhecimento sobre sexualidade, sabe que é uma disfunção erétil ou uma impotência sexual, como muita gente conhece, ou a ejaculação rápida, a ejaculação precoce, enfim. Mas vaginismo, dificuldade de libido, dor na relação, muitas vezes pelas mulheres é ali naturalizado. Então, eu tenho uma dorzinha, eu naturalizo. Eu não estou com muito desejo, mas é normal, né? Não ter tanto desejo, meu marido tem muito mais desejo do que eu. Eu nunca tenho orgasmo, mas é porque é difícil de ser alcançado, né? O meu parceiro consegue muito mais do que eu, porque é muito mais fácil para os homens. Será mesmo que é mais fácil? Ou isso foi o que a gente aprendeu a vida toda? Anotem, assim como eu pedi no momento anterior, quando eu estava falando sobre a caixinha do homem, anotem, tomem nota, reflitam que coisas vocês aprenderam que possivelmente estejam aí afetando a tua sexualidade, a tua liberdade sexual, o teu prazer. E a gente fala sobre isso num outro momento.